Vamos lá, salve, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos aqui para uma informação, né, do Fortaleza, Tricolor de Aço que vai fazer a reformulação sim no seu elenco, é evidente. O patamar do Fortaleza caiu e a realidade é essa, né? Como eu falei, o ruim não é ser rebaixado, o ruim são as consequências de uma Série B. Porque você não tem muito atrativo assim para trazer grandes jogadores, o financeiro também não é mais o mesmo. E aí você vai ter que se readaptar hoje à realidade do Fortaleza. Ou seja, é um cara que era rico e agora se tornou um classe média mais ou menos mesmo, né? É um classe média, bem classe média mesmo, porque você sai de patamar de 180 milhões para acho que talvez 50 milhões. Ou seja, a situação é né, bem diferente mesmo, né? Bem diferente. Mas vamos lá, galera. Antes de eu colocar aqui o vídeo do Vojvoda, né, o que ele falou, né, em relação ao Fortaleza, e é bem interessante o que ele falou, né, eu vou comentar aqui em cima do que ele falou, porque me deixou muito curioso, né, quando ele falou do Fortaleza, e eu vou comentar com vocês isso, né, porque é importante também, tá bom? Eu acho que, não sei, é, mas eu tenho aqui minha opinião do que falou o Vojvoda e eu vou dar daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes de falar sobre o Vojvoda, a gente vai falar aqui do Emanuel Brites, que lamentou a queda do Fortaleza, né? E é um jogador que segundo ele, pretende, né, ficar no time do Fortaleza para a próxima temporada. Para mim, é o único argentino, é o argentino do argentino. É aquele cara que tem sangue de argentino. Acho que o único que pode, assim, um pouquinho se comparar com ele em termos de garra, de briga, de luta dentro de campo é o Ávila, né? Porque o resto são argentinos bem pacíficos, né? Enfim, mas o argentino de sangue argentino mesmo, para mim só tem o Emanuel Brites no Fortaleza. E para mim esse merece ficar no time do Fortaleza, porque esse aí com certeza tem o aval e tem o apoio do torcedor tricolor. Mas vamos lá, o que foi que falou o Emanuel Brites? Devemos encarar as coisas com muita tristeza. Já sabemos o caminho certo. Vamos tentar deixar o ontem no passado, mas o mais rápido possível. O passado é algo que devemos aprender, não é um lugar para viver para sempre. Pedimos desculpa aos torcedores, pensando em retornar o mais rápido possível, porque o Fortaleza merece. Palavras aí do jogador Emanuel Brites, que pretende ficar no time do Fortaleza. É um dos que eu acho que provavelmente vai permanecer no time do Fortaleza. Não sei quanto é que ganha o Emanuel Brites, mas o fato é que o patamar do Fortaleza mudou. Né? Não é, ou seja, o Fortaleza era né, um time que tinha condições de pagar salários altíssimos. Agora não. A realidade é totalmente outra, né? Diferente demais. E aí, não sei se o Brites vai ajustar salário ou se outros jogadores que estão no Fortaleza têm interesse de ficar no Fortaleza e reajustar o salário, também não sei. Né? Isso aí vai depender da capacidade de negociação da diretoria e, lógico, claro, da boa vontade também de alguns atletas, né? Se eles realmente têm interesse em permanecer no time do Fortaleza. Já que muitos times que subiram para a primeira divisão, o Atlético Paranaense, tem interesses em vários jogadores do Fortaleza, né? O Atlético Paranaense sondou demais o Sacha na temporada passada e tem interesse nesse jogador. Outro jogador que o Atlético Paranaense sondou também foi o Matheus Pereira, né? Acho que o Matheus Pereira também tem mercado aí na primeira divisão. Então, esses dois jogadores aí provavelmente possam até ir para o time do Atlético, né? Não sei aqui se o Atlético vai ter interesse de pagar a multa rescisória, né, e comprar esses jogadores. Aí vai depender do Atlético Paranaense. Creio que agora, como mudou de patamar, tem dinheiro para isso. Mas tem outros jogadores também, por exemplo, é o caso do atacante do Fortaleza, o Lucero, que fez uma péssima temporada no time do Fortaleza esse ano. Temporada horrorosa, né? Um cara que a bola batia na canela, voltava, ou seja, era uma parede em campo o atacante do Fortaleza, né? Não é à toa que terminou do banco de reserva, pegando o banco pro Bareiro, que foi muito criticado no início, né? Quando começou a jogar pelo time do Fortaleza, e que até terminou em alto o Bareiro, né? Então tem mercado pro Lucero, tem mercado pro Kusevich também, são times lá
do Chile, que tem interesse no atleta, até o próprio Colo-Colo, que o atleta veio de lá para o Fortaleza, tem interesse, né, no retorno do atleta, pode ser que ele volte, né? Eu até torço que o Lucero vá para lá de novo, né? Ou vá para um outro time aqui do futebol brasileiro, caso esses times que subiram se interessem pelo atleta, né? E como o Fortaleza não vai ter condições de pagar o alto salário que esses atletas têm, provavelmente vão ser negociados aí, e não vão permanecer no Fortaleza. Ou seja, Fortaleza vai mudar aí cerca, eu acho, né, mais ou menos cerca de 70% aí do seu elenco. Até mesmo porque também outros jogadores não interessam mais o Fortaleza. Por exemplo, o caso do Marinho, que terminou o campeonato contundido, mas estava pronto, né, do último jogo, mas não foi utilizado. O Marinho tem sondagem do time do Vitória. O Pikachu também, que é outro que a torcida também do Fortaleza embora, né? Eu acho que o Pikachu para uma Série B seria muito, muito bom, que é um bom jogador, mas o torcedor não quer. Outro também, por exemplo, o Capitão Tinga. Para mim, o Tinga para uma Série B seria sensacional. Eu ficaria com ele. O torcedor do Fortaleza já quer tirar o Tinga também. Para mim, eu ficaria com o Tinga nessa temporada. Ou seja, alguns jogadores ali seriam interessantes, né? Que já têm uma identificação com Fortaleza. A gente sabe que pode até readaptar aí o seu salário, mas vamos ver o poder de negociação da diretoria do Fortaleza. Marcelo Paes também é dúvida para a sua permanência no Fortaleza, mas qualquer novidade a gente traz aqui sobre o Marcelo Paes, tá bom? Mas é isso, galera. Mas vamos lá, o que falou aqui o Vojvoda, porque eu achei, cara, assim, não é que eu achei esquisito, mas Juan, existe aqui um pontozinho de interrogação aqui em relação ao que o Vojvoda falou do Fortaleza. Vamos lá. eu queria um outro sentimento particular seu, que é você, depois de cumprir o seu papel, o seu objetivo que pintou para o Santos de salvar o time do rebaixamento, ir até o vestiário e descobrir que o Fortaleza, que é um clube que você tem uma bonita história, foi rebaixado ao lado do rival do Ceará. Que tipo de sentimento isso desperta em você? Bueno, es un sentimiento amargo, ¿me entiende? Porque he trabajado para que el club bueno, logre ese crecimiento sustentable, ¿sí? Más o Fortaleza es un club organizado, es un club que tiene una torcida también maravillosa y que, bueno, que va a voltar, que es fuchibol, que no hay que hacer un drama, que hoy hay una frase que dice, yo que de Woody Allen, yo que decía como, o drama de hoy con el tempo, a mañana va a ser una comedia. No sé si lo expliqué bien ¿me entienden? Es así, entonces... Ele tipo quis dizer nessa frase aí que a tristeza de hoje, né, pode ser a alegria de amanhã. É mais ou menos isso, né? A gente tá triste hoje, mas a gente amanhã pode estar alegre, né? Mais ou menos esse contexto aí que o Vojvoda quis dizer, tá bom, galera? Hoy es un drama, hoy es una locura, hoy vemos todo ruin, más o tempo va dejando las cosas, si uno hace las cosas bien, ¿sí? Va dejando las cosas en su lugar y ellos van a voltar a Serie A con seguridad, ¿sí? Mandar un abrazo a cada uno de ellos, principalmente a jugadores que teve o prazer de trabalhar lá também. Aí, ele focou nos jogadores dele. Ele disse, né? Aos meus jogadores, né? Só que aí meus jogadores é do Santos, né? Mas enfim, você vê o sentimento que ele tem, né, pelo Fortaleza, né? Que ele diz os meus jogadores ali. Aí acabou voltando atrás porque os jogadores dele não são mais do Fortaleza, né? É os jogadores do Santos. Mas o que me deixou mais, assim, pensativo aqui nessa resposta do Vojvoda em relação ao Fortaleza foi quando ele fala dos jogadores, né? Ele mandou um abraço para os jogadores, mas em nenhum momento ele mandou abraço à diretoria do Fortaleza, né? Porque ele poderia ter dito, né? Mandar um abraço aqui para os meus jogadores, para os meus ex-jogadores, né? Para a diretoria do Fortaleza também, que deve estar arrasada nesse momento. Mas não, ele não mandou para a diretoria, porque a diretoria do Fortaleza, essa é a minha visão, tá bom, galera? Essa é a minha visão. Vocês podem ter opinião diferente da minha e eu respeito totalmente, tá bom? Mas eu acho que o Vojvoda foi apunhalado pelas costas
pela diretoria do Fortaleza. Eu, como presidente do Fortaleza, se fosse eu, né? Se fosse eu teria reforçado o elenco, né? Com o Vojvoda no comando, porque ele conhecia o time do Fortaleza. O Fortaleza perdeu 10 jogos com o Paiva. E esses 10 jogos foram fundamentais para a queda do Fortaleza, né? Eu teria contratado jogadores e tinha dito: Vojvoda, você fica comigo até o final do campeonato. Caia, permaneça ou não permaneça. Fortaleza caindo ou não caindo, eu vou com você até o último jogo. Você tem toda a minha confiança. E quem não quer jogar com você, é só você dizer, identificar qual é o jogador que está fazendo corpo mole que a gente bota para fora agora. Pronto. É essa a postura de um dirigente. Porque Marcelo Paes disse que tinha confiança plenamente no Vojvoda e que ia ficar com ele até o final da temporada. Não cumpriu a palavra, né? E aí o Vojvoda foi colocado para fora. Eu sei que muitos torcedores queriam a saída do Vojvoda porque achavam que já tinha dado. Mas essa é a minha visão. Para mim, se o Vojvoda tivesse permanecido no Fortaleza, o Fortaleza não teria sido rebaixado. Mas enfim, então ficou né, na resposta do Vojvoda aí, dele não ter tocado, né, na diretoria do Fortaleza, porque você sabe que o papelinho que veio para cá foi que tirou o Vojvoda, né, botou na cabeça do Marcelo Paes que o problema, que a laranja podre era o Vojvoda. E aí ele tirou, né, o Vojvoda e contratou o Paiva, deram 10 jogos o Paiva, 10 jogos que culminaram aí praticamente com a derrocada do Fortaleza nessa temporada. Então, essa é a minha visão, tá bom? Se o Vojvoda tivesse permanecido, se a diretoria tivesse chegado junto com esses jogadores que estão aí, o Vojvoda tinha conseguido arrumar a casinha, arrumar o elenco do Fortaleza, e o Fortaleza não teria sido rebaixado, e com certeza, né, o Vojvoda tinha deixado até o Fortaleza na parte de cima ali da tabela, pelo conhecimento que ele tem dos jogadores, pelo respeito que ele tem dos jogadores, enfim. Mas a diretoria achou por bem, né, mandar o Vojvoda embora, deixar alguns jogadores que estavam fazendo panelinha ali com o Vojvoda, talvez, né, fazendo panelinha ali, e não tiraram as laranjas podres. Foi o Papelinho falou. Não tiraram as laranjas podres, que ele disse que ia tirar, não tirou ninguém, e aí o único que ele tirou do Fortaleza foi o Vojvoda, e aí a gente sabe o que foi que aconteceu com o time do Fortaleza, né? Uma queda para a Série B e o patamar mudou. Agora é encarar essa realidade triste, né, de uma Série B. Mas é isso, galera. Valeu, forte abraço a todos. Deixa aí o que você achou aí do que o Vojvoda falou, se você tem alguma opinião diferente da minha, porque eu, particularmente, estou vendo aí que o Vojvoda ficou uma mágoazinha, né, da diretoria do Fortaleza, porque ele não tocou em nenhum momento, né, falou da diretoria do Fortaleza, mas lembrou dos jogadores, né, dos seus jogadores que ele comandou durante esse ano. Mas é isso. Valeu, forte abraço a todos.